Amanhã é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, uma data para informar e conscientizar a população sobre a doença, que só no Brasil atinge cerca de 200 mil pessoas. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Link e eu recebo o neurologista Rafael Doyle, especialista em doença de Parkinson. Doutor Rafael, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, Adriana. Boa noite. O que provoca o Parkinson? É fator genético? Quais são as causas da doença? Então, a doença de Parkinson ela é causada por uma perda de neurônios que produzem um neurotransmissor, uma substância no cérebro chamada dopamina. Além dessa perda desses neurônios, uma outra proteína começa a acumular dentro dessas células do cérebro e aí o cérebro deixa de funcionar adequadamente como ele deveria funcionar. Qual é o motivo que leva a essas células perderem a função adequada no cérebro? A gente ainda não sabe, a medicina ainda não sabe. Mas a gente sabe identificar o processo acontecendo ao longo da doença. O motivo pelo qual isso começa a gente ainda não sabe na neurologia. Agora, o Parkinson é uma doença da idade? Quer dizer, já existem casos de pessoas mais novas diagnosticadas com Parkinson ou só acima dos 60? Então, a doença ela é muito mais comum em pessoas acima dos 60 a 65 anos. A gente estima que ela cometa 1 a 2% da população. No Brasil, existem estudos que até mostram que isso é um pouco mais prevalente do que em outras regiões do mundo, ainda também sem uma razão muito clara para isso. Mas as formas genéticas geralmente começam antes dos 60 anos, elas podem ter um início precoce, a gente chama isso de doença de Parkinson juvenil ou doença de Parkinson de início precoce, e até mesmo pessoas por volta de 30, 40 anos já podem apresentar os sintomas iniciais da doença. A gente sabe que a principal característica do Parkinson é o tremor, né? Existem outras características? O tremor é o sintoma que mais incomoda o paciente e é o primeiro a ser notado, justamente porque é um movimento involuntário que o corpo não está habituado a ele. Mas existem outros sinais que também fazem parte da doença e são critérios para o diagnóstico da doença, que é a lentidão do movimento. Então a pessoa fica mais lenta para se movimentar, ela não consegue andar com a fluidez que ela andava antes. A pessoa pode ter desequilíbrio na hora de caminhar, então fica às vezes tendo quedas que antes não costumava ter, tá certo? E a pessoa também pode ter rigidez, junto com essa lentidão e com esse desequilíbrio, ela pode ter geralmente um lado do corpo mais rígido do que o outro. Então, na hora que vai movimentar, até mesmo na hora de caminhar, parece que o ombro está congelado, não está mexendo adequadamente. Esses são os sintomas da doença junto com o tremor. Então, é tremor, a lentidão, a rigidez e a instabilidade postural, que é o desequilíbrio. E é assim que é feito o diagnóstico, porque a gente sabe que tem outras doenças que também provocam tremor, como o tremor essencial, né? A gente sabe que existem outras doenças. Então precisa ser esse conjunto de fatores. Correto. O tremor da doença de Parkinson, ele é característico e ele ajuda o médico a diferenciar das outras doenças, principalmente o tremor essencial. O tremor da doença de Parkinson, ele é um tremor de repouso. Então, quando a pessoa está relaxada assistindo televisão ou quando a pessoa está sem ter alguma atividade no corpo, ele aparece e chama atenção no corpo. Então ele surge na hora que a pessoa está em repouso. É diferente, por exemplo, daquele tremor quando você vai segurar um garfo, quando você vai segurar uma colher e que você treme. Correto. O paciente com Parkinson, ele até na hora que ele segura o objeto, ele também pode tremer porque ele faz um repouso durante o movimento. Mas quando ele estica as mãos e o tremor aparece imediatamente, isso não é tão comum na fase inicial da doença de Parkinson. O tremor característico é um tremor de repouso, principalmente quando a pessoa está sentada assistindo televisão ou está quieta lendo um livro ou ouvindo uma música, esse tremor ele aparece. Então esse ajuda a diferenciar das outras doenças que também cursam com tremor. Doutor Rafael, o que existe hoje de tratamento para dar mais qualidade de vida para esse paciente com Parkinson? O que é mais importante é a gente identificar a doença de forma precoce. Não esperar o tremor avançar, não esperar os sintomas piorarem para a gente fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico precocemente, a medicação ela ajuda nos sintomas da doença. Não há uma medicação, infelizmente, que consiga
fazer com que a doença não progrida ou fazer com que a doença seja curada, mas a gente consegue controlar os sintomas para melhorar a funcionalidade e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente sabe que é muito complicado, né? Quem tem na família um paciente com Parkinson, uma pessoa com Parkinson, a gente sabe que é muito difícil, porque ele traz não só o problema físico, mas ele traz também um problema emocional muito forte, né? Porque a pessoa ela perde independência, né? Sim, sim. E como é que a família lida com isso? Como é que a família pode ajudar esse paciente? Então, esse é um ponto importantíssimo, porque até mesmo os profissionais de saúde, eles devem ser treinados para entender quais são os sintomas da doença, como o paciente ele se comporta. Porque o que chama atenção, e a gente conversou aqui antes, são os sintomas motores, mas a doença também tem muitos sintomas não motores. Então, o paciente ele pode ter alteração do sono. Durante o sono ele pode ter movimentos bruscos, e isso às vezes acontece antes do início dos sintomas motores. Ele pode ter depressão, ele pode ter ansiedade, que são causadas também por alterações dos neurotransmissores. Então é como se fosse uma depressão e uma ansiedade orgânica. É da doença? É da doença, faz parte da doença. E uma coisa que chama muito atenção, e às vezes talvez caracterizada como um desleixo, como desatenção, os pacientes com Parkinson, por essas alterações neuronais, eles têm dificuldade de se organizar, de tomar os remédios, de se planejar ao longo do dia. Então, às vezes, é muito comum ele chegar na consulta e a gente perguntar como é que o senhor está tomando os remédios. E ele se confunde com a coisa principal do tratamento, que é a medicação. Então, se ele consegue se confundir com a medicação, as outras coisas em casa também são muito difíceis. Então, a família e os profissionais de saúde, todas as pessoas que o cercam, devem entender a doença para que isso seja feito de uma forma bem adequada. Entender quais são as dificuldades e procurar superar isso da forma mais correta possível. E estimular essa pessoa, né? Também não adianta você fazer tudo para quem tem a doença e não estimular, não deixar que ela também tente ter uma independência. A gente sabe que é difícil, mas é preciso estimular esse paciente. Perfeito, é preciso estimular, sabendo das dificuldades, sabendo das condições de cada pessoa, de cada paciente, mas não deixar de estimular. A atividade física, as atividades prazerosas, isso são comprovadamente benéficas na evolução da doença. Eu perguntei para o senhor anteriormente o que existe hoje de tratamento para o Parkinson, né? A gente sabe que a medicina tem evoluído bastante, existe hoje até mesmo uma cirurgia. Essa cirurgia, qual é a porcentagem de sucesso dela num paciente com Parkinson? Então, essa cirurgia ela é indicada quando as medicações já não estão surtindo o efeito adequado. Então, quando mesmo tomando os remédios, o paciente tem problemas ao longo do dia. E essa lua de mel com os remédios, ela costuma durar 5 a 10 anos. Depois de 5 a 10 anos, o paciente já começa a ter complicações cada vez mais frequentes, e uma das formas de melhorar essas complicações do tratamento é com a cirurgia, que é um estimulador. A gente coloca uma bateria mesmo subcutânea debaixo da pele do paciente, e esse gerador com 2 eletrodos vai dentro do cérebro para estimular o cérebro. Essa cirurgia, quando é muito bem sucedida, isso é uma coisa frequente, porque senão a gente não indicaria cirurgia. Sim. Ela consegue melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes e reduzir a medicação aproximadamente pela metade. Então isso ajuda bastante no tratamento da doença. Mas quem tem o Parkinson vai ter que conviver com a doença para o resto da vida. O importante é conviver bem. Vai conviver com a doença pelo resto da vida, vai fazer com que os familiares convivam com a doença pelo resto da vida deles. Então, a saber conviver com a doença, aprender quais serão os desafios ao longo do tempo e planejar esse futuro é importantíssimo. Bom, eu comecei a nossa entrevista dizendo que amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson e amanhã acontece um evento na UFES, não é isso, doutor Rafael? Isso, amanhã nós teremos uma aula de percussão corporal às 2 horas da tarde no Hospital das Clínicas, o UCAM, em Maruípe. Então todas as pessoas, os familiares estão convidados a essa aula de percussão corporal. Bom, e é importante ressaltar, né, que esse dia serve exatamente para isso. É um alerta, né? É o dia que a gente tira para alertar. Olha, é preciso olhar, é preciso diagnosticar cedo, é preciso procurar um médico para fazer esse diagnóstico. Sim, e isso tem impacto na qualidade de vida dessas pessoas, isso tem impacto no tratamento delas. Então, ter esse dia é muito importante para que o alerta seja feito para pessoas que às vezes estão em casa, estão com sintomas e ainda não procuraram ajuda.
Tá certo. Doutor Rafael, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, o Link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre as comemorações dos 20 anos do Museu da Vale. Então não saia daí que a gente volta já.